Consigo segurar um garrafão de água com uma mão só. Olha lá. Veja como é muito forte esse rapaz. Muito forte. Toma aí. Ele voltou. Voltou para ficar. A não ser que destruam ele, aí ele não voltou mais. Delícia essa água. Bora lá. TGDC. Extinção da personalidade jurídica da pessoa natural. Plano de aula 7. Temos ele aqui? Temos ele aqui? Não temos? Temos? Não temos? Morte. Extingue-se automaticamente a personalidade jurídica. Morte real. Regra geral. Exigência de uma declaração médica atestando a morte encefálica, seguida do lavramento da certidão de óbito. Morte real sem cadáver ou morte presumida sem ausência. Artigo 7 do Código Civil. Situações catastróficas. Decisão judicial. Prolata em procedimento especial ajuizado por interessado. Requisitos. A prova de que a pessoa estava no local da catástrofe. Falta de notícias sobre ela. Deixa eu só fazer um negócio aqui, uma pesquisa rapidamente sobre o que é prolata. Falando alto não dá, cara. Falando alto não dá. Prolata. Prolata, meu pai do céu. Tá, peraí, deixa eu colocar aqui prolata direito. Isso aí é insano. No que se refere a atos administrativos, julgue os itens seguintes. Ah não, isso aí é um exercício, eu não quero saber. Procurar aqui o que ele falou exatamente. Decisão prolata. Vou colocar aqui, decisão prolata. Decisão prolatada. Bora ver o que diz aqui. Traduz-se no ato ou efeito de pronunciar determinada decisão judicial. Outro conceito para o termo ora estudado é o ato da demora ou procrastinação de um feito. Tá legal. Muito obrigado. E vamos continuar aqui. Bora ver o que diz no caderno. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Declaração médica atestando a morte, mas certidão de óbito. Morte real sem cadáver ou morte presumida sem ausência. Artigo 7 do Código Civil. Vamos ler. Pode ser... Opa. Ah, não. Não me vem com essa. Pode ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Perigo de vida? Puxa vida. Que? Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, campanha de guerra, não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Extrema probabilidade de morte. Acidente de avião. Naufrágio. Buscas e averiguações. Encerramento delas. Desaparecimento em campanha é o inciso 1º. Inciso 2º, desaparecimento em campanha ou feito prisioneiro. Guerra, se não foi encontrado até 2 anos após o término dela. Acabou-se. Comoriência. Trata-se da presunção jurídica de que mais de um indivíduo faleceu de forma simultânea diante da ausência de possibilidade de aferir quem faleceu por primeiro. Presunção de simultaneidade de óbitos. Direito sucessório, isso aqui. Observação.
A comoriência exerce grande influência no âmbito de direito sucessório, uma vez que só é considerado herdeiro aquele que já havia nascido ou concebido antes do dia da morte do indivíduo. Ora, sendo simultânea a morte dos indivíduos, não haverá possibilidade de herdar essa herança no caso de casados. Essa sentença pode ser alterada se o indivíduo estiver vivo e retornar das cinzas. Piada isso, né? Claro que é piada, vou falar sério. Eu não tô brincando. Comoriência, presunção de simultaneidade de óbitos e circunstâncias de tempo. Artigo 8º. Tá, bora ver aqui. Vou espirrar. Artigo 8º. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Aqui está, artigo 8º, Código Civil. Muita coisa boa, né, pra falar. Ausência. Artigo 22 a 39. 141. Conceito. Artigo 22 do Código Civil. CC. Desaparecimento de uma pessoa sem deixar notícias ou procurador. Artigo 23. Deixando o mandatário e caso este não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se seus poderes forem insuficientes. É possível a declaração de ausência também. Necessário. Declaração judicial. Não há prazo mínimo para ser considerado ausente. Fases. Curatela dos bens do ausente. Provocação por qualquer interessado ou Ministério Público. Declarada a ausência do indivíduo, ouvido o Ministério Público, aplicação do artigo 744 e 745 do Código Civil. Arrecadação dos bens do ausente, seguida da publicação de editais na rede mundial de computadores, site do Tribunal, e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, durante um ano, ou, não havendo site, no órgão oficial e na imprensa da comarca durante um ano, sendo reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando-se a arrecadação e chamando o ausente, para que ele entre em contato, né? E ele entre na posse de seus bens. Em seguida, nomeação de curador, artigo 25 do Código Civil, fase para a proteção dos bens do ausente, veda-se a prática de qualquer ato de disposição pelo curador nomeado. Vamos ver aqui. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem deixar dela ver notícia, se não houver deixado um representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á um curador. Aí é tudo isso que eu já falei. Artigo. Mas tem aqui, ó, no caderno. Desaparecimento de seu domicílio, sem notícias, não deixou representante ou procurador para administrar os bens. Declaração judicial. Artigo 23. Mandatário querer. Poder. Poderes ineficientes. Artigo 23. Vamos ler então. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se seus poderes forem insuficientes.
Quais são as fases do artigo 23, né? Você tem aí. Curatela dos bens do ausente, né? Artigo 22 sobre a ausência, né? Então, bora lá. Aqui está sendo tratado. Curadoria dos bens do ausente. É sobre ausência. Fases. Vamos ver. Curatela dos bens do ausente. 744 e 745 do CPP. Peraí, mas aqui está dizendo do CC. Não custa procurar, vamos ver. Opa, vamos lá. Dos bens do ausente. Realmente é CPC mesmo. CPC. Por que tu fez essa idiotice agora? Não, era só uma brincadeira. Burrice, eu acho. 744. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes a curador na forma estabelecida na seção quarta, tá mais para lá, né, da herança adjacente, observando-se o disposto em lei. Artigo 745. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 ano, ou, não havendo sítio no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante 1 ano e reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Findo o prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto em lei. Parágrafo 2º. O interessado... Peraí, só passar aqui o negócio rapidamente. Obrigado. O interessado requerer... O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e por editais a dos ausentes para requerer a habilitação na forma dos artigos 689 e 692. Terceiro parágrafo. Presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão da sucessão provisória em definitiva. Parágrafo 4º. Regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo-se o procedimento comum. Certo? Então tá. É a arrecadação dos bens do ausente, mais nomeação do curador. Artigo 745 do CPC. Publicação de editais, 1 ano. E vai sendo publicado lá, como eles disseram lá, exposto a cada 2 meses. Quem vai ser o curador? Artigo 25. Vamos lá. Não, tô brincando, já tô aqui. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou do fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador.
Artigo 25, Código Civil. Cônjuge, pais, descendentes, outro escolhido pelo juiz. Depois de um ano, os interessados devem se candidatar para a sucessão provisória. Sucessão provisória. Passar aqui a folha, beleza? Ainda falta muito. Mas quantos minutos está? 15 minutos. Sucessão provisória. Haverá transmissão precária provisória dos bens para os herdeiros. Haverá transmissão precária provisória dos bens para os herdeiros. Artigo 26. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui rapidamente. Sucessão provisória. Deixa eu ver se tem alguma coisa que possa ajudar. Se não tiver, não vai nem ficar enchendo o saco, não. Dicionário jurídico. Por gentileza. É aquela que se abre, regra geral, um ano após a arrecadação de bens do ausente e da correspondente nomeação de um curador, mediante pedido formulado pelos interessados, deixando o ausente um representante, o prazo excepcionado, aumentado por 3 anos. O Ministério Público somente pode requerer a abertura da sucessão provisória, findo o prazo mencionado, não havendo interessados em relação à herança. A sentença da sucessão provisória somente produz efeitos após 180 dias de publicação na imprensa, não transitando em julgado no prazo geral. Esse negócio de 180 você já vai ver. Artigo 26. Declaração de ausência. No caso de ter deixado o procurador representante, poderá o interessado requerer a abertura de sucessão provisória a partir de 3 anos. Vamos ver aqui. Tá imitando o Godzilla lá do Japão. Parágrafo 1º do artigo 25, que eu esqueci de ler. Já vai ser lido. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Tá. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Sucessão provisória, seção 2. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, se tratando de 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Especificação dos interessados. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, e os credores de obrigações vencidas e não pagas. Especificação dos interessados. Beleza. Sucessão provisória. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente que não deixou o procurador, ou 3 anos ausente, ou 3 anos que deixou o procurador, fase de sucessão provisória. Pedido de abertura de sucessão provisória, transmissão provisória precária dos bens do ausente aos seus herdeiros, legítimos para requerer a abertura da sucessão provisória. Artigo 27.
do Código Civil. Caso não haja interessados na sucessão provisória, Ministério Público, legitimidade residual, artigo 28, parágrafo 1º do Código Civil, artigo 28, produção de efeitos da sentença que declara a abertura da sua sucessão provisória do testamento, se houver, e o inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido, se não comparecerem herdeiros ou interessados no inventário ou partilha, a aplicação do parágrafo 2º do artigo 28 do Código Civil, forma de herança jacente e vacante. Olha lá. Eu tô brincando. Agora eu colocar aqui, artigo 28 também. Artigo 28. Colocado. A sentença que determina a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário a partilha dos bens como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1º até o 3º. Fim do prazo a que se refere o artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Beleza. Não comparecendo o herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 a 1823. Ah não, é do 1º ao 2º, eu li errado. Que coisa. Essa visão de Gavião Arqueiro aí, né? Deixa eu só ver um negócio aqui, por gentileza. O que é herança jacente? Herança jacente é a hipótese de quando não há herdeiro certo e determinado, ou quando não se sabe a existência dele. Já a herança vacante ocorre quando a herança é devolvida à fazenda pública por se ter verificado não haver herdeiros que se habilitassem no período de jacência. Muito obrigado. 22 minutos. Missão de posse. Artigo 30. Vamos lá. Missão de posse. Garantia. Com exceção de ascendente, descendente e cônjuge. Bora lá. Mas bora ver aqui o plano de aula, por gentileza. Artigo 30 do Código Civil. Exigência de garantia dos herdeiros para se emitirem na posse provisória dos bens do ausente. Alienação ou hipoteca nessa fase só para evitar ruína. Artigo 31. Necessária autorização judicial. Tá, peraí. Autorização judicial. Vamos lá. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Do parágrafo 1º ao 2º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Artigo 31. Os imóveis do ausente só poderão se alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene o juiz, para lhes evitar a ruína.
É, eu vou dividir aqui. Ainda tá no plano 7.